Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. Vamos à questão do dia. A questão de hoje, questão número 39, foi retirada da prova do Enem de 2010 e o enunciado nos trouxe a seguinte pergunta. Ao colocar um pouquinho de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma mistura capaz de dissolver soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é um solvente para açúcar, o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa citação. Então, essa colherinha está com um pouquinho de soluto, está jogando no solvente, está formando uma solução. A referência bibliográfica consta aqui e a pergunta. Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose, massa molar igual a 342 gramas por mol, para uma xícara de 50 ml do líquido. Qual é a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? Temos aqui algumas opções. Nessa tela você pode pausar e tentar fazer sozinho. Na próxima tela, nós começamos a resolver juntos e vamos à próxima tela. Nessa tela, eu destaquei algumas palavras que nos orientam à montagem da resposta desta questão. Eu destaquei aqui para vocês que foi utilizado 3,42 gramas de sacarose. E essa mesma sacarose tem uma massa molar de 342 gramas por mol. E a xícara de café tem 50 ml. E a pergunta é, quantos mols por litro? Essa é uma questão cujo assunto é concentração molar. Vamos a mais detalhes de como resolver essa questão. Para começar, a massa molar da sacarose é de 342 gramas por mol. A gente entende que, então, isso significa que a cada 1 mol de sacarose temos 342 gramas. Na xícara do café, no copo de café que você vai tomar esse café na xícara, tem 3,42 gramas de sacarose. Então, você coloca grama embaixo de grama e pergunta quantos mol vai sair aqui. Multiplicando em cruz, fazendo uma regra de 3, você descobre que tem, nessa xícara, 0,01 mol de sacarose. Essa é uma primeira etapa da sua resolução. Esse tanto de sacarose é o valor em mol dessa massa de 3,42 gramas. Então, 3,42 gramas de sacarose é a mesma coisa que 0,01 mol de sacarose. Essa massa de sacarose, segundo o seu texto, está em 50 ml desse café, desse seu líquido. Então, ao invés de dizer 3,42 gramas está em 50 ml, nós podemos dizer que 0,01 mol está em 50 ml. Só que ao invés de deixar em ml, eu coloquei em litro, porque a pergunta foi sobre mol por litro. Então, dizer 50 ml é o mesmo que dizer 0,05 litros. É só dividir por 1000. Dizer 3,42 gramas de sacarose é o mesmo que dizer 0,01 mol de sacarose. Então, eu tenho 0,01 mol de sacarose em cada 0,05 litros. A pergunta é, qual é a concentração final em mol por litro? Então, eu quero saber, e se fosse 1 litro? Quantos mols teria? Multiplicando em cruz aqui, nós descobrimos que é 0,2 mol de sacarose. A pergunta é qual é a concentração em mol por litro. Então, em cada 1 litro de café, eu tenho 0,2 mol de sacarose, o que nos dá a alternativa B. Fizemos essa questão usando regra de 3. Poderíamos ter feito utilizando fórmulas químicas. O nosso mapa mental trouxe exatamente isso. Qual é a fórmula que nos ajuda a resolver exercícios, cuja pergunta é quantos mol por litro? Para isso, precisamos lembrar que esse mol por litro nada mais é do que a concentração molar. Então, a concentração molar, nós podemos representar ela por colchetes. É aquele M diferente, com uma perninha mais alongada, ou colchetes. Mais fácil aqui eu escrever colchetes. Você pode escrever aí no seu post-it um M de perninha mais alongada. Essa concentração molar, ela é a relação entre a quantidade de mol de soluto e o volume da solução. Então, olha, é uma razão entre mol de soluto e volume de solução. É dado por uma fórmula química que nós vamos colocar. Concentração molar, então, é igual ao número de mol do soluto dividido pelo volume da solução. Essa concentração, então, vai ter a seguinte unidade. Mol em cima, litro embaixo, você vai escrever mol por litro, ou mol vezes litro a menos 1. Você tanto pode deixar a unidade assim como assim e pode ler mol por litro. Vou trazer um exemplo aqui. Imagine a concentração de açúcar no café, como o nosso exercício, é de 0,2 mol por litro. Então, você tem um café, que é uma solução que tem, além da cafeína, outras moléculas diversas e o açúcar. O açúcar
está com uma concentração de 0,2 mol por litro. O que significa isso? Significa que em cada 1 litro desse café, você tem 0,2 mol de açúcar. Matematicamente, nós podemos dizer que em 1 litro de solução contém 0,2 mol de soluto. Então, esse é o seu mapa mental de concentração molar. Deixa do lado ali do mapa mental de concentração comum e vai construindo uma sequência de mapas mentais de físico-química. Esse é o fim dessa questão. Espero que você vá construindo seus mapas mentais, colocando numa parede. Eu espero vocês para a próxima questão. Até amanhã!